Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para bater um papo gostoso, para levar bastante informação para você que está aí do outro lado, nos acompanhando, fazendo parte aqui da nossa família Vibe Mundial. E como sempre, a gente traz assuntos para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez no Mundial e você, professora Lúcia Helena Galvão. Bem-vinda, boa tarde, professora. Muito obrigada, Samira. Uma honra estar aqui novamente. Uma honra te receber aqui hoje para falar de um trabalho incrível voltado para crianças, né? É isso mesmo. E isso é tão importante quando a gente fala desse universo da filosofia. A professora Lúcia Helena Galvão, ela é professora de filosofia, ela é palestrante, poetisa, escritora, roteirista, tem trabalhos, inclusive, em roteiros de teatro, Blavatsky, O Profeta. Exato. Não é isso, é muito o nosso público, né? O nosso envolvimento com o autoconhecimento, com a literatura, com o teatro, com a filosofia, até com a antropologia e com a alquimia. E eu estou aqui também conversando com a professora Lúcia Helena. Além de representante da Nova Acrópole, ela coloca nos livros assuntos tão extraordinários. E desta vez a gente vai falar do Kybalion. Ela está lançando o Kybalion, que ela já tem o livro, né? E agora A Viagem da Vida, os 7 princípios herméticos para crianças. Isso é incrível, né? Colocar o Kybalion voltado para crianças. Como que foi o processo desse livro? Bem, tudo nasceu de uma palestra que eu dei onde eu tive essa intenção de pegar as leis gerais, porque o Kybalion tem 7 leis gerais para a vida, que são fundamentais para se aprender a viver. Eu imaginei que para uma criança, para um adolescente, seria bom conhecer desde pequeno, ter uma noção dessas leis, poder lidar com elas com mais naturalidade, integrar na vida. E aí fiz uma palestra sobre isso. Achei que ficou interessante, resolvi transformar num livro, onde há um diálogo entre um menino e o próprio Hermes Trismegistus, que é esse sábio egípcio que compilou essas 7 leis. Fiz da maneira mais leve e natural possível para a criança gostar, curtir e aprender junto. E a gente vai curtindo junto, né? Porque é uma linguagem bem prática, né? Sim. Essa é a intenção. Explica pra gente, até para quem não conhece esse universo do Kybalion, o que é exatamente este processo? Bom, o Kybalion são um conjunto de 7 leis inspiradas no Egito, que foram compiladas em 1908 por um livro. Esse livro se baseia em textos egípcios originais, como a Tábua de Esmeralda, o Corpus Hermeticum. E essas 7 leis funcionam como o universo, mostram como o universo funciona. Como, por exemplo, o princípio do mentalismo. Tudo é mental, todas as coisas nascem na mente para depois se manifestar aqui. O princípio da correspondência, aquilo que acontece no todo, acontece de maneira muito parecida na parte. Ou seja, você considerar o que acontece no sistema solar é parecido com o que acontece dentro de um átomo, que tem mais ou menos a mesma estrutura, um centro, uma periferia de eletrosfera. Ou seja, compara coisas do grande para o pequeno, funcionando com as mesmas leis. E assim vai sucessivamente. Leis que falam do universo manifestado, da vida, como é que a vida se manifesta. São 7 ao todo e elas nos ajudam muito a entender coisas da nossa própria vida. E esses 7 estão aqui no livro? Estão os 7 no livro, numa linguagem bem simples, bem clara. O mentalismo, então, é um deles. Isso. Começa na nossa mente, aí nós o manifestamos. E os outros, quais são? Os outros são a correspondência, que eu te falei. Aí vem a polaridade, o ritmo, a vibração, a causalidade e o gênero. Tá, quando fala desses princípios para as crianças, qual que é o feedback que eles trazem? Inclusive na palestra, como que isso vem à tona a partir deles? O que atrai mais? Olha, a criança é muito desconflituada, né? Ela entende ou não entende. Quando ela não entende, pergunta para a gente explica melhor. Quando ela entende, ela começa a fazer paralelos e encontrar exemplos na vida dela que são maravilhosos, dá vontade de anotar para colocar dentro do livro. Então ela começa a perceber, eu vi isso em tal lugar, eu vi, é assim. É muito interessante como ela faz associações com muita espontaneidade, com muita autenticidade, né? E vem tudo muito à tona, né? De uma forma Isso. muito prática.
E nós adultos não temos muito isso, né? Não, temos uma dificuldade, temos um monte de travas, né? Não entendo muito bem como é que é isso, não sei. Temos uma certa trava para poder colocar isso dentro da nossa vida. Tá. Quanto tempo a senhora estuda o Caibalion? Na verdade, a filosofia faz parte da tua vida desde sempre. Sim, tem 34 anos que eu sou filósofa da Nova Acrópole. E no meio do caminho, acredito que uns 20 anos atrás, eu encontrei esse livro e achei curioso, porque eu já estudava Egito. Eu já fiz uma leitura comentada online do Corpus Hermético inteiro. Já estudava Egito, já conhecia razoavelmente Tábua de Esmeralda. E aí eu achei muito interessante, porque eu achei o livro muito pertinente, parecido com aquilo que eu já conhecia. Aí resolvi me dedicar um pouco melhor. Já fiz várias palestras a respeito. E estão disponíveis no YouTube, Estão todas inclusive. disponíveis no canal da Nova Acrópole no YouTube. Que, né, acho que você aí do outro lado sabe que a professora Lúcia Helena é a porta-voz, né? Eu posso dizer, usar Sim. esse termo? Sim. É a porta-voz da Nova Acrópole, que é uma escola, né, de filosofia que traz ensinamentos incríveis para nós, né, professora? Sim, a ideia é trazer um pouco da filosofia ocidental e oriental, antiga e moderna, mostrando como é que a gente vive isso. Como é que a filosofia pode nos ajudar a ser melhores cidadãos, pais de família, ou seja, trabalhadores. O que ela pode fazer pela nossa vida. Entendi. Quando eu olho aqui para o subtítulo, A Viagem da Vida, nesta nossa viagem da vida, nós percorremos por todos esses princípios, independente da gente perceber ou não? Com certeza. Passamos, eu poderia dizer que no decorrer de um dia, a gente deve cruzar pelo menos por uns 2 ou 3 deles. Se entendemos, conseguimos tirar o melhor desses princípios. Se não entendemos, saímos pisando cegamente sobre eles. E não aprendemos, não entendemos o sentido dos acontecimentos da nossa vida. Você fluir conscientemente pela vida, o aprendizado é muito maior. Não é? E trazer esses aprendizados, né, essas lições para as crianças também permite que eles comecem a refletir mais cedo quando as questões começarem a surgir durante a vida, né? Com certeza. Já chegam mais precavidos, já chegam considerando a estrutura da vida com mais profundidade. Porque a gente, normalmente, nosso processo educacional ensina conteúdos para você ser bem-sucedido materialmente falando, e não conteúdos para você ser humanamente melhor. O Caibalion te ajuda a ser um ser humano melhor, se alinhar com a vida, trabalhar para a vida. A senhora faz algum paralelo do Caibalion com outras filosofias? Com outros estudos filosóficos? Na verdade, os ensinamentos do Caibalion você vai encontrar dispersos em muitas fontes antigas, quer do Oriente, quer do Ocidente. Platão fala algumas coisas parecidas, você vai pegar um pouco disso também lá no taoísmo de Lao Tse, algumas ideias bem parecidas, não que enumere as 7, como Caibalion faz, mas uma ou outra você vê citados em várias outras tradições. O fato de numerar facilita, né, a nossa compreensão. Isso, facilita. Se você tiver que procurar isso dentro de uma obra, disperso, é bem mais complicado. Né? Quem foi o Hermes Trismegisto? Hermes Trismegisto é um sábio egípcio que se diz que viveu em torno de 2.500 a 1.500 a.C., ou seja, um prazo enorme, não se tem muita certeza de quando ele viveu. Alguns dizem até que ele é um personagem mítico, que não existiu. Mas o fato é que conta-se que ele foi um grande sábio, um sacerdote no Egito, que ensinava essas leis do universo para os seus discípulos, daí que nasceu o nome hermético, né, hermeticamente fechado, que eram ensinamentos, como eram muito preciosos, eles envolviam muito risco, porque a pessoa adquiria um certo poder sobre a natureza. Né? Então ele passava só para aqueles discípulos que estavam moralmente preparados. E isso durante muitas gerações, durante muitos séculos. E o livro aqui, ele que é o narrador. No livro infantil ele é o narrador, ele está numa conversa com uma criança. Olha que incrível, tem ilustrações incríveis. De quem é a ilustração, professora? Eu tive uma ilustradora infantil que trabalhou com o livro. E aqui no final tem algumas ilustrações das crianças. Nós temos um projeto infantil em Nova Acrópole, nós pedimos que elas desenhassem algumas coisas. Hiperarte? Hiperarte é um trabalho que a Nova Acrópole faz com crianças em Belém do Pará, com crianças em situações de risco, né? Que belo trabalho! Nós temos em Brasília e temos em Belém do Pará esse trabalho com crianças. E aqui nós temos uma ilustração para cada um desses princípios. Sim, temos algumas. Nós contamos a história para eles e pedimos que eles
fizessem ilustrações. Aí saíram desenhando. E cá estão, né? Então tem da polaridade, do ritmo, da causa e efeito. Tem até uma ilustração aqui de Leonardo da Vinci. Eu acho que é E como de eles Mona pensaram Lisa. que seria o mestre, né? Alguma coisa assim. E que não, talvez fosse assim, então, né? Talvez. Não é interessante isso? E a criança, ela coloca no papel também não só o que ela está entendendo, mas o que ela também está sentindo. E a partir do desenho, ela consegue transferir isso para o adulto. Sim. Não Ela é? expressa como a história impactou a vida dela, né? Não é? Nós contamos todo o livro para elas, e isso foi o que elas imaginaram, esses desenhos. E a gente pode fazer isso também, ler o livro de uma forma bastante prática, com a nossa compreensão e colocar no nosso dia a dia. E prestar atenção. Acho que o mais difícil, professora, é prestar atenção nesses princípios ocorrendo no nosso dia a dia. Um ou outro pode ficar mais visível, fala, não, isso é ritmo. Mas, às vezes, na nossa correria, muitas vezes a gente não interioriza, né? E isso é um risco muito grande quando a gente não se volta para o nosso interior. Com certeza. Não é? A ideia é que a gente tenha mais atenção sobre os fatos da vida. E ao estar atentos, a gente pode estar aprendendo o tempo todo. A vida é inteiramente pedagógica. Ao estarmos atentos, aprendemos todo o tempo. A vida é pedagógica. Isso foi... É muito real, né? E nós não prestamos atenção no dia a dia. Por isso, tem aqui um livro. O Caibalion, o primeiro, qual que é o subtítulo do teu livro? Ele tem um subtítulo, né? É Para Entender o Caibalion. Para Entender, perfeito, né? Porque é Para Entender o Caibalion. Então, é uma forma também muito prática da gente entender e aplicar no nosso dia a dia. Isso traz também uma reflexão maior? Com certeza. Eu, inclusive, fiz uma palestra no canal da Nova Acrópole, que é o Caibalion visto pela minha janela. Porque as pessoas pediram que eu desse vários exemplos práticos de como vivenciar. Eu fiz uma palestra exclusivamente sobre isso. A ideia é que a gente vai encontrando as leis dentro da nossa vida, e não é nada de tão difícil. Eu já te imaginei ali na janela, né, verificando todos os movimentos e trazendo isso na nossa linguagem. Professora, quando a gente, não só do Caibalion, quando a gente olha para todo esse universo da filosofia, que hoje estamos falando mais, não é? Acho que nos últimos anos, eu acredito que o trabalho todo da Nova Acrópole permitiu que isso viesse também à tona e as pessoas entendessem qual é o papel do filósofo na nossa sociedade, na vida da gente. Neste decorrer de décadas, de anos, a filosofia mudou para a sociedade? Olha, eu acredito que as pessoas estão começando a ver como algo mais prático, mais aplicado. No início, quando falávamos de filosofia, torciam o nariz, diziam, bom, isso é para intelectuais, isso não tem nada a ver comigo, eu não tenho tempo para perder pensando sobre coisas abstratas. Hoje já se entende que filosofia é vida. Pelo menos uma parte da sociedade já está começando a entender essa ideia. Temos cada vez mais seguidores, pessoas às vezes muito simples, eu acho belíssimo quando pessoas muito simples me escrevem dizendo, olha, eu entendo o que você diz. É muito bonito ouvir. E entender o que você diz é o segredo, né, da gente poder ter a filosofia na vida da gente. Eu acho que esse universo hoje, acho que a internet possibilitou muito isso. Durante a pandemia, sentiu um boom, quando a gente fala de filosofia, em assuntos pontuais, principalmente? O canal já era bastante grande antes da pandemia, mas na pandemia nós estivemos muito presentes, né? Eu imaginei na época o quanto as pessoas se sentiriam mal, o quanto elas sofreriam presas dentro de um ambiente doméstico, sem poder sair, o quanto os conflitos familiares seriam presentes. E aí a gente duplicou o ritmo. Tinha épocas em que eu fazia vídeos todos os dias durante a pandemia, para estar com as pessoas, para poder dar alguma segurança, algum conforto. Então, realmente, nós tivemos uma oportunidade de sermos conhecidos por muito mais gente. Entendi. Eu não posso deixar de falar que nós estamos com Helena Blavatsky em cartaz em São Paulo de novo, né? Sim. E me conta um pouquinho desse teu contato também com os ensinamentos de Blavatsky.
E este espetáculo que está aqui, se eu não me engano, no Teatro Itália, o roteiro é seu, né? Sim, fui eu que escrevi. Na verdade, Helena Blavatsky, para quem quer estudar filosofia oriental, ela é uma fonte que não dá para evitar, porque ela faz um estudo comparativo sensacional de tudo que existe nesse mundo. E faz com muito critério, de maneira muito bem feita. Então, quando eu comecei a estudar filosofia oriental, há quem diga que no Oriente não existe filosofia, eu particularmente acredito que existe. Né? E quando comecei a entrar nesse universo, a obra dela me ajudou demais. Fez referência a vários livros, me ajudou a entender vários livros. Então, tenho bastante carinho pelo trabalho dela. Foi uma personagem fantástica da história, né? Foi um personagem que deixou seu nome marcado para aqueles estudiosos que quiseram entender um pouco mais essa filosofia tradicional da humanidade. E a gente está aqui colocando, né, para você, caro ouvinte, à disposição vários nomes para que você busque e estude também, né? Sim. E quando a gente fala também do profeta, o roteiro da peça O Profeta também é seu? Também é meu. É difícil fazer roteiro, professora? Eu não tinha nenhuma experiência, até que o diretor, Luiz Antônio Rocha, e a atriz, Beth Zalkman, me encomendaram o roteiro da Helena Blavatsky, A Voz do Silêncio. Aí comecei, peguei roteiros deles, li para ver como funcionava. Como eu conhecia muito bem a vida de Helena Blavatsky, não foi tão difícil assim. É bastante prazeroso. É interessante, né? É um desafio na vida. A senhora gosta de desafios? Claro. É interessante isso, né? Quando a gente fala do mundo acadêmico, principalmente, né? O desafio, ele desperta na gente uma sede de fazer diferente, não é? Agora eu quero falar também do Profeta. Como que foi fazer a adaptação de O Profeta para o teatro? Porque a gente está falando de Khalil Gibran e tem vários vídeos seus falando de Gibran na internet. Sim, eu tenho uma série de vídeos que são cada um sobre um capítulo do livro O Profeta. Gibran é uma figura maravilhosa, que eu sempre amei também, desde a minha adolescência, e eu quis fazer um roteiro onde as máximas que estão dentro do Profeta fossem mais compreensíveis por todo mundo. Como se eu tivesse transformado de 2 dimensões em 3 dimensões, tivesse dado um corpo, uma forma mais prática das pessoas entenderem. Então, fiz um roteiro baseado nesse ensinamento de Gibran, para uma peça teatral que ficou lindíssima. Acabou se tornando um musical, porque o ator principal, ele toca alaúde de uma maneira maravilhosa, é libanês. Então, a peça é um espetáculo maravilhoso, muito bonito. É gratificante, né, ver esses trabalhos sendo desenvolvidos. A respeito dos seus livros, todos eu encontro de uma forma fácil? Sim, todos estão ou na Amazon ou em livrarias físicas também. Nós temos os meus livros todos lá. E o Kybalion, esse aqui é da editora Hanoi. Hanoi, eu encontro também nas livrarias já? Sim, encontra nas livrarias ou no site da Hanoi ou na Amazon. Hanoi com H, tá, gente? É Hanoi. E provavelmente eles têm também um Instagram, você pode acessar e se informar por lá. E é um livro que vale muito a pena trazer para as crianças, né? Com certeza. Que os pais leiam e que também coloquem o livro na mão das crianças já alfabetizadas para que elas possam também trazer à luz esses questionamentos. Desde cedo. Né? Desde cedo, porque a gente pode fazer uma geração diferente, né? Com certeza, é o que estamos tentando. Né? A ideia é essa. E eu não quero deixar de falar, a Isabela Arruda, é sua filha? Sim, minha filha. Ela escreveu também pela mesma editora, Histórias para Despertar. Ela não está aqui no estúdio agora, mas é também um livro infantil. Vamos aproveitar e falar um pouquinho também? Que ele é infantil pela mesma editora. E o que eu encontro nesse livro? A Histórias para Despertar é um livro maravilhoso. Ela simplesmente se propôs a pegar o primeiro nível do curso de filosofia que damos em Nova Acrópole e transformar todos os temas em histórias infantis. Então você vai ver ideias, por exemplo, de Aristóteles, de Kant, de Confúcio, transformado em contos infantis, de uma maneira elaborada, de tal forma que a criança entende perfeitamente a mensagem central do pensamento daquele autor. É um livro lindo, maravilhoso, que a gente usa, inclusive, para dar filosofia para crianças e adolescentes. E esse é um público que procura o estudo da filosofia?
Sim, muitas vezes os pais, porque conhecem, gostam, né? Aham. Trazem os seus filhos para fazer filosofia também a partir dos 6 anos de idade. A gente já dá lições bem básicas, né? De ecologia, de respeito ao outro, de convivência. Tá? E usamos muito esse livro, que tem muitos ensinamentos morais de muito valor. E aqui, por exemplo, nós temos capítulos sobre Confúcio, sobre Aristóteles, sobre Siddhartha Gautama, né, que é o Buda, Kant, que mais que eu posso trazer aqui para o público? Os estoicos, né? Fala-se tanto hoje dos estoicos, e são os filósofos, né? Filósofos da escola do estoicismo, que é uma escola super prática, muito útil nos nossos dias atuais. Trabalha sobretudo com o tema da moral. Moral que a gente precisa trabalhar cada vez mais. Recuperar cada vez mais. E aqui também fala de moral, tem um capítulo logo de cara, ética e moral. Então, quando eu olho para cá, é como se eu estivesse pegando o básico da filosofia, transformado em textos infantis, que colabora com os adultos também. Sim, temos usado esse livro já há alguns anos com um resultado maravilhoso. Ah, o livro não é um lançamento. Não, ele não é um lançamento. Ele já está conosco há uns 7 anos e a gente trabalha com ele junto a crianças e adolescentes com um sucesso tremendo. E eu fico feliz em saber. E a ilustração aqui é incrível também, parece uma constelação. Também, do de nosso criança. Projeto. Olha que incrível, porque tem as palavras coragem, generosidade, imaginação, justiça, tudo colocado numa árvore. Amor, intuição. Isso. Ele é todo ilustrado pelas nossas crianças. A Isabela se envolveu com filosofia desde muito pequena. Ela nasceu dentro de uma escola de filosofia, né? Então, desde cedo, ela sempre gostou muito. Ela ia com você até a escola. Sempre. Então, isso já faz parte do universo dela. E tá aqui os 2 livrinhos. Então, se você já se interessou, que eu acredito que sim, porque o meu público é assim, então os 2 já podem ser, inclusive, adquiridos. Já procura os 2 na internet agora, vai lá direto na editora Hanoi. Professora, para a gente terminar, eu quero que a senhora deixe aqui uma mensagem para nós e convide não só para que as pessoas vão atrás, não só da filosofia, aqui como no Kybalion, do hermetismo, mas de transformar a própria vida. Com certeza. É um momento histórico onde nós necessitamos, o mundo está mudando. Nós precisamos nos transformar também. Nós, às vezes, achamos que basta haver uma transformação da tecnologia. O homem tem que crescer junto com a tecnologia. Se você pega um homem que conduzia uma carroça lá atrás, séculos atrás, e o homem que conduz um avião a jato hoje, às vezes evoluiu apenas a máquina, o ser humano não. Não somos mais fraternos, não somos mais generosos, não somos mais bondosos. Nós temos que crescer junto com as coisas que estamos criando, porque senão elas se tornam brinquedos perigosos, inclusive. Podem trabalhar contra nós. É o momento da gente rever a nossa posição no mundo, retomar essa condição humana plena, com valores, virtudes e sabedoria como direcionamento de vida. Que assim seja, está na hora da gente ter esse despertar. Com certeza. Real, né? É o Instagram da Nova Acrópole. Tem o Instagram e o YouTube, que acho que é o canal mais importante. Sim. Né, professora? O YouTube é Nova Acrópole. É bem fácil de você localizar. Todos os vídeos que tem lá são grandes ensinamentos para a nossa vida. Mais de 800 palestras. Mais de 800 palestras. E a senhora tem feito muita palestra ainda? Tenho feito bastante. E isso é muito bom, já me despertou aqui uma coisinha. E quem quiser seguir a Nova Acrópole no Instagram, professora Lucilena Galvão, fiquem à vontade, à disposição. E os livros são os nossos bálsamos, né? Grande oportunidade da gente trazer conhecimento e aplicar na vida. Obrigada, professora. Desejo muito sucesso para a senhora. Quando voltar para São Paulo, volte aqui de novo. Tá certo. Muito obrigada. As portas da Vibe Mundial estão sempre abertas. Muito obrigada, viu? Muito sucesso sempre. Saúde e paz. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto. Daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.